Toda escolha pede uma renúncia. Toda escolha pede uma renúncia. Toda vez que você optar em escolher alguma coisa aqui na Terra, automaticamente você vai ter que renunciar a alguma outra coisa. Por exemplo, se você decide arrumar um trabalho, você vai privar alguns momentos com a sua família. Se você decide sair do trabalho, você vai privar de ter um ganho, mas vai ter mais tempo com a sua família. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa compreensão. As pessoas me perguntam que seguir uma vida e ter uma vida com Deus, a gente precisa necessariamente abandonar tudo, abandonar as coisas. E a minha resposta é muito simples para isso, né? Eu convivo muito com pessoas em clínicas de recuperação e eu vejo que a droga, o álcool e a prostituição causam nas famílias. E vida com Cristo agora é você ressignificar todas essas coisas. É dizer para o mundo e para as coisas que as coisas não têm mais poder sobre você. Então agora você ressignifica tudo. Porque se você não tem vida com Cristo, todas as coisas do mundo têm poder sobre você. O dinheiro tem poder sobre você. A droga tem poder sobre você. A cobiça tem poder sobre você. E uma vida com Cristo é uma identidade estabelecida. É saber de onde você veio, o que você está fazendo e qual caminho perseguir. E qual caminho correr. Muitas vezes nós entendemos que o caminho é uma estrada, mas o caminho nunca foi uma estrada, o caminho é uma pessoa. Jesus disse assim, eu sou o caminho. A verdade é a vida. Então, uma vida com Cristo não é uma vida te privando das coisas, é você ressignificando as coisas. Jesus, na sua vida ministerial, Jesus teve que ressignificar muita coisa pelo contexto em que ele vivia. Então, Jesus, no início do seu ministério, Jesus tinha milhares de pessoas que estavam ali te seguindo o tempo todo. Mas pessoas que não tinham responsabilidade, pessoas que estavam querendo ser os seus discípulos por apenas conveniência. Jesus, porém, ele ressignifica isso, porque andar com milhares de pessoas tornaria o seu caminho muito árduo. Tornaria o seu caminho complicado andar com milhares de pessoas. Então, um momento, Jesus decide peneirar tudo aquilo. Então, Jesus olha ao seu redor e decide peneirar toda aquela multidão. Aquelas pessoas que estavam do seu lado. Essa decisão, na época, o contexto que eles viviam, soou muito estranho. Porque, no contexto, os alunos eles seguiam seus mestres, os discípulos escolhiam seu rabi. Você vai ver o apóstolo Paulo aos pés de Gamaliel, porque era escolhido. Isso até mesmo Jesus disse em João 15,16. Ele diz assim, olha, não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Jesus queria muito mais do que um grande número de multidões. Jesus, o número de seguidores era muito. Então isso não surpreendia Jesus. A sua preocupação não estava com a quantidade de pessoas. A preocupação de Jesus estava na profundidade daquelas pessoas que estariam verdadeiramente do seu lado. Então ele para e vem à cabeça dele assim, eu tenho muitos seguidores, mas eu tenho poucos discípulos. Você consegue entender isso? Na atualidade se tornou febre ser chamado de cristão. E esse número vem crescendo assustadoramente. Em 2010, um dos últimos censos que teve, nós éramos mais de 30%. E esse número só veio a crescer. Hoje está em torno de 50%. 50% aí, desculpa, meio a meio aí, número de cristão.
né? Mas as escrituras vão nos mostrar que Jesus nunca esteve tão interessado em números assim. E ele olha e fala assim: eu prefiro 12 pessoas com um propósito do que multidões com um coração vazio. Cristo percebe então que os seus seguidores estão interessados apenas nos seus milagres, multiplicação de pães, transformações da água para vinho, até dinheiro na boca de um peixe. Então, com Jesus do lado, não tinha problema nenhum. E ele ainda prometia uma vida após a morte. Quem que não quer uma promessa assim, né? Quem que não quer uma promessa assim? Então, a vantagem de andar com Jesus era tremenda. A vantagem de ter uma pessoa que faz milagres e nos dá o que comer e ainda promete vida eterna é maravilhoso. Isso era muito conveniente. Quando então ele começa a dizer em Lucas 14, 27, aquele que não carregar a sua cruz e não me seguir não pode ser o meu discípulo. Mas o que era essa cruz na realidade? Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser o meu discípulo. Lucas 14, 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida, salvá-la-á. Lucas 17, 33. Duras palavras pra gente, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o evangelho nunca foi uma forma da gente ganhar ou obter algo. O evangelho sempre foi uma forma de nós perdermos algo. Você consegue entender isso? Eu vou esclarecer, vou tentar ser mais claro possível para você entender isso. O diabo, tido como nosso inimigo principal, ele nunca foi um inimigo de Jesus. Olha, o diabo, tido como nosso inimigo principal, nunca foi o inimigo de Jesus. Muito pelo contrário, ele sempre esteve a favor do jovem Nazareno. Quando Jesus estava debilitado, depois de ter jejuado 40 dias, 40 noites, então o diabo chega para Jesus, olha a proposta, gente. Ele chega para Jesus e oferece o que para Jesus? Ele oferece uma salvação. Preste atenção. Ele oferece comida para quem estava com fome e debilitado. Ele oferece para Jesus uma forma de Jesus se salvar daquela fome. Ele estava dando para Jesus um meio, dizendo assim: olha, para você se salvar, você não precisa passar pela cruz. É a parábola do tolo, é você quebrar as etapas. Então ele oferece comida para quem estava com fome. Ele oferece segurança, riqueza e glória para quem estava desamparado. E se Jesus tivesse aceitado essa salvação que o diabo oferecia, essa privação, Jesus seria apenas o jovem Nazareno, filho de Maria e de José, apenas um carpinteiro. Então todo o diálogo que teve entre ele e Jesus sempre foi uma forma de salvar Jesus. O diabo sempre foi um anticristo. Ele nunca teve contra Jesus. Ele sempre foi contra o Cristo revelado. Você consegue entender isso? O seu desejo era que o propósito de Deus não se cumprisse na vida de Jesus, que era o Cristo na vida de Jesus. Isso foi todo o propósito dele. Para isso, ele se move em direção a Jesus e diz assim: ó, salva, come o pão. Você não precisa passar por isso. Se você prostrar perante mim, eu te dou as riquezas que você quiser. Salva a sua vida. Porque a intenção do diabo sempre foi anular o Cristo de Deus. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Lucas 17, 33. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Entende? Você consegue entender isso? Se Jesus não tivesse aceitado a vontade do Pai,
Se Jesus Cristo não tivesse aceitado a vontade do Pai, ele seria apenas o Nazareno, o filho de um carpinteiro. Mas quando ele aceita a vontade do Pai, ele se torna o Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso, toda vez que o diabo vier nos tentar, ele nunca vai falar para a gente sobre perdição, sobre destruição. Ele sempre vai nos oferecer uma salvação. Uma salvação sua, uma salvação terrena, para que você não expresse o Cristo que Deus deixou para você estabelecer aqui na terra. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo foi o primeiro entre muitos. Agora precisa se estabelecer os outros Cristos na terra, que somos nós. E a pretensão do diabo é que não se estabeleça em nós um Cristo. Porque se estabelecer em nós um Cristo, o diabo perdeu. É uma identidade estabelecida em Cristo Jesus e em Deus. O desejo do diabo é que você se salve, e por isso ele se torna para nós um inimigo muito perigoso. Por isso que ele é muito perigoso, porque se você salvar a sua vida, você anula o Cristo. Você consegue entender isso? Você anula a sua essência. Isso foi o que o diabo fez com a gente. Ele nos colocou distante de Deus. Deus é tido como um pai para nós. E hoje a nossa visão é de um Deus que está distante, que nós precisamos fazer as coisas para alcançar uma vida, sendo que a vida já foi estabelecida em Cristo Jesus. E agora nós não somos chamados de servo, mas sim de filhos de Deus. E a tentação do diabo é justamente para que nesse caminho de busca você se perca e não estabeleça o Cristo que está em você. A tentação é para que você se salve e anule o Cristo. Vou explicar melhor para você esse assunto. Deus na criação, no início, no Éden, o assunto de Deus com o homem foi o fruto. E o assunto do diabo com o homem foi o fruto. Então, o diabo ele nunca mudou o assunto, ele só mudou a nossa compreensão. Deus diz assim, olha, o homem é abençoado. O homem é um abençoado e agora ele vai multiplicar. O homem vai produzir os frutos. E o diabo diz assim, olha, você vai ser abençoado quando você comer o fruto. Deus diz, você é um abençoado e você vai produzir o fruto. E o diabo diz, você será abençoado quando você comer o fruto. Essa compreensão faz com que o homem dedique agora todo o resto da sua vida para salvar a sua vida própria. Todos os dias da sua vida. Essa compreensão mudou tudo. Porque agora nós estamos correndo atrás das coisas. Nós temos medo de ficar desempregado. Nós temos medo do que vamos vestir amanhã. Essa compreensão fez que o homem vai correr atrás da sua vida para salvar todo dia. A verdadeira tentação sofrida para a humanidade não tem o propósito de destruir numa compreensão literal, mas sim de desviar, de enaltecer o máximo, até que todos nós desviamos da vontade do Pai, que é firmar em nós um caráter de Cristo Jesus. Em Gálatas 4,19, Paulo vai dizer assim que ele sofre as dores de parto. Essa era a preocupação de Paulo. Em Coríntios 9,27 ele vai dizer assim, olha, eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Gente, que nós precisamos entender que isso não é literal. Era como uma penitência, era uma autorrenúncia. O desejo de Jesus não era ser seguido por multidões de pessoas vazias. O desejo de Jesus era ter do seu lado verdadeiras pessoas, verdadeiros discípulos. Ele diz isso em João, quando ele está conversando com a mulher samaritana. Ele diz assim, vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores vão me adorar em espírito e em verdade estabelecida, todos os dias da sua vida. Quer comais, quer bebais, em todas as coisas, no trabalho, na comunidade, na igreja, na comunhão, nos nossos lares.
Nós temos um propósito, que é estabelecer Cristo na nossa vida. Você consegue entender isso? Aqueles que estariam dispostos a amá-lo mais que tudo, mais do que a si próprio, carregar a sua cruz todos os dias. É incrível saber que esse desejo se permeia por milênios. É surpreendente perceber que esse mesmo olhar ainda sonda nossos corações até hoje, procurando verdadeiras intenções em nosso coração. Não apenas morrer por Cristo. Isso talvez é mais simples, mas é viver por Ele. É preciso matar a sua vontade todos os dias, fazer morrer os seus desejos a cada novo instante, dizer não para si mesmo a cada pulsar de cada coração. Eu quero deixar uma frase para você. Viver uma autorrenúncia é muito mais difícil do que morrer por amor. Jesus fez as duas coisas. Viver uma autorrenúncia, uma vida de renúncia aqui na terra. Imagina você vivendo 80 anos renunciando às coisas da terra em favor a Cristo. É mais difícil do que você morrer. Porque se você morre, acabou. Você não tem mais que renunciar a nada. Então uma autorrenúncia é mais difícil do que morrer por amor. Jesus fez as duas coisas. Ele veio, se renunciou e morreu por amor. Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo todos os dias é um trabalho muito árduo. É fazer. Mas é totalmente necessário para aqueles que desejam realmente conhecer a vontade do Pai. Mesmo confinados, podemos sempre revelar Cristo às pessoas. Entenda isso, que a vinda de Jesus aqui na terra, Cristo não veio nos livrar das coisas, nos livrar dos problemas. Cristo veio nos ensinar a passar por cima das coisas, entender as coisas. Não por cima pisando nas pessoas, mas é dizer assim, olha, toda dificuldade não me atinge. É Paulo dizendo assim, olha, eu sei viver sem dinheiro, sei viver com dinheiro, não tem problema nenhum, porque as coisas desse mundo não me apegam. E eu não me apego a elas. Doenças, guerras, mortes, coronavírus, tudo que está acontecendo, entenda que isso não é o fim das coisas. Isso é o princípio das dores. Em Mateus 24:12, tem uma coisa pior que tudo isso. Depois você lê aí. Mateus 24:12 vai dizer assim, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Quando o amor de muitos se esfriar, se estabelece toda a iniquidade na vida do homem. É um egoísmo altíssimo, onde só as minhas coisas têm valor, onde só a minha vida interessa, onde só meus interesses estão em jogo. E a vida de um cristão é se anular todos os dias com esse propósito, de anular o meu eu em favor ao próximo. Porque se eu pensar só em mim, eu vou correr atrás das minhas coisas, e não importa o por cima de quem e do que eu irei passar. Então, uma vida, a sua cruz que você tem que carregar é se negar a si mesmo as vontades do seu corpo, é se negar a si mesmo as coisas que o mundo vai te proporcionar, uma salvação terrena. O Evangelho não veio te privar, ele veio te ensinar a passar por isso. Ele veio te ensinar. Jesus chega num contexto fazendo muitos milagres, porque eram os sinais que os judeus esperavam na época. Mas hoje nossos olhos viram, o verbo se tornou carne, nós vimos. Não há desculpa mais para nós. Agora nós nos tornamos responsáveis pelo Evangelho, porque foi estabelecido em nós uma compreensão de que Jesus, ele é o Cristo. Ele passou por todas as etapas. Ele não quis salvar a sua vida, ele quis se entregar em favor a mim e a você, tudo isso de graça. É nós compreendermos que pelo pecado nós não somos condenados, nós somos condenados pelas nossas irresponsabilidades.
por sabermos o que é certo e não fazermos. Eu quero que isso fique bem completo para você. Eu quero que isso fique bem definido para você, que você tem uma tarefa nessa terra, que é matar as suas vontades e estabelecer um Cristo que habita em você, que te convence de tudo que é errado, que te convence do que você tem que fazer, matando as suas vontades. Toda vez que você anula alguma coisa que vai te trazer benefício em favor ao próximo, é a Deus que você está fazendo. Aquele que fizer a um dos meus pequenininhos, é a mim que você está fazendo. Então nós temos que pregar o Evangelho todo o tempo, porque agora o Evangelho nos responsabilizou. Isso é uma graça. A graça não é eu fazer por obrigação. A graça é eu fazer porque eu sei o tanto que eu devia. E isso é maturidade. Maturidade cristã não é eu saber mais do que você. Maturidade cristã é cada vez que eu sei mais de Deus, eu sei mais o tanto que eu era pecador e que sou pecador. Isso é maturidade cristã. É o Paulo no início de seu ministério dizendo assim, que ele era o mais pecador ali dos 12. E depois, 6 anos mais velho, ele vai dizer assim, olha, do pessoal que se converteu, eu sou o mais pecador. Depois, 8 anos, ele vai dizer assim, olha, de todas as pessoas na terra que entenderam quem é Cristo, eu sou o mais pecador. Isso é uma maturidade cristã, é saber o quanto nós devemos para Deus. E eu cresço nessa graça. E eu quero que você tenha tirado bom proveito do que foi falado, né? E que isso fique bem claro para você, que nós possamos cada dia mais anular as nossas vontades e viver a vontade do Pai. Um abraço a todos. Até mais.